Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: economia, política, turismo, arquitetura e muito mais. E você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, seja bem-vindo ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui com a minha bancada. Hoje nós temos um convidado especial, que é o arquiteto Lucas Rosolini. Isso. Ele que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Seja bem-vindo à nossa bancada, Lucas. Obrigado. E, como toda quarta-feira, o doutor Djalma também está aqui com a gente. Uma alegria retornar ao seu programa, Rochelle, na companhia do presidente do Conselho Regional de Arquitetura. É isso, e nós vamos começar nosso programa hoje chamando a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Oi pessoal, tudo bem? Esta quarta-feira amanheceu com céu nublado, parcialmente nublado, o sol ainda não apareceu, algumas pessoas perguntando se vai chover aqui sobre o centro-norte do estado. Bom, de acordo com a nossa previsão do tempo aqui da FUNSEMI, essa nebulosidade presente aqui deve se dissipar, o sol deve aparecer, principalmente para o período da tarde. Até mesmo quando a gente pega entre quarta até sexta-feira, há uma predominância de tempo firme, de tempo estável, em praticamente todo o estado do Ceará. Embora haja uma condição de chuva localizada e passageira sobre o litoral de Fortaleza, litoral do Pecém, mas na madrugada de sexta-feira. Bom, em relação a esse tempo estável, deve favorecer até mesmo temperaturas máximas em torno de 35 graus nos municípios localizados no Vale do Jaguaribe, Ibiapaba e Litoral Norte. A sensação térmica deve ser melhorada pela questão dos ventos aqui no estado também. As rajadas é prevista de até 50 km por hora, principalmente sobre a faixa litorânea do. É isso aí, e hoje dispositivos como celulares, computadores nos fornecem constantes informações e estímulos diferentes, o que nos molda e filtra as informações de acordo com nossos interesses. Isso cria bolhas de opinião, onde todos que pensam de forma parecida são agrupados para receber os mesmos estímulos, limitando ver realidades diferentes, o que gera um efeito manada. Qual a forma mais eficaz hoje de combater o bolsonarismo, doutor Djalma? Olha, o bolsonarismo ele surgiu em função de algumas constatações de irregularidades, sobretudo na aplicação do dinheiro público. Você se lembra que um ex-dirigente da Caixa Econômica, lá da Bahia, um parlamentar da Bahia, foi flagrado com 55 milhões de reais dentro de um apartamento. Você teve a refinaria lá de Pernambuco, você teve muitos desvios comprovados na Petrobras, pessoas que devolveram bilhões de reais após assaltarem o Estado brasileiro. Isso provocou realmente uma noção na população de que o dinheiro público deveria ser melhor aplicado. Foi na esteira da constatação desses ilícitos que uma parte da população optou pela eleição do ex-presidente Bolsonaro. Para combater essa motivação que levou o Bolsonaro ao poder, o que é que se deve fazer? Primeiro, gerenciar o Estado, evitando o desperdício do dinheiro público, dizimando esses guetos de corrupção e, sobretudo, investindo pessoas em função da sua competência e não em função do fisiologismo. Um ponto que merece crítica é esse alargamento, essa criação de ministérios para contemplação de políticos sem aptidão, sem qualificação técnica. Isso poderá motivar a volta de pessoas que queiram a gestão com base na eficiência e não no apadrinhamento de políticos.
Mas você acha que ele, por ele agora estar inelegível, melhora para poder vir uma pessoa com um nome forte aí para a direita? Olha, o que o Brasil precisa é saber que, independentemente da pessoa ser de direita, de esquerda, de centro, ela tem que ter compromisso com a boa aplicação do dinheiro público, com a eficiência, com a impessoalidade e respeito ao outro, respeito à liberdade, para que seja, quando cometer equívoco no exercício do poder, ser criticada. Então, o que nós precisamos é nos libertar dessa polêmica acirrada, dessa falta de compreensão, dessa polarização excessiva, para que nós possamos colocar no poder pessoas comprometidas com aquilo que a Constituição exige: legalidade, eficiência, impessoalidade e moralidade. Esses são os requisitos que a Constituição elenca, lá no seu artigo 37, que devem ser observados por qualquer gestor, independentemente da coloração partidária, para nós termos uma nação próspera e com menos violência e desigualdade. Vamos conferir um vídeo que retrata com maestria o que acontece com a gente, com as pessoas, no caso, nos dias de hoje. É isso, doutor Jonas, você ouviu como retrata mesmo, né, essas interpretações, né? Aí você tem que ter bom senso, você tem que ter a preservação da liberdade de expressão, para você fazer avaliações com base na realidade, com base naquilo que realmente está ocorrendo e que pode representar o melhor para a sociedade. Não se iludir e saber receber a crítica de forma altiva. A crítica nada mais é do que um instrumento para você crescer como governante. Você não pode hostilizar aquele que está fazendo crítica a você, porque você tem que saber qual é a motivação, por que as pessoas estão criticando determinadas posturas de gestores. Aí você vai retificar sua conduta para receber aplauso. O bom governante, aquele que exerce função pública, ele deve ser homenageado, deve ser prestigiado, não hostilizado. Se ele estiver hostilizado, por que essa reação do destinatário de toda ação do poder público? Essa é uma avaliação que precisa ser feita para que nós possamos diminuir esse antagonismo, essa radicalização. Se o poder público é exercido com eficiência, com impessoalidade, com probidade, não há razão para que haja hostilidade em relação a qualquer tipo de governante. Lucas, a gente conseguiu ver aí no vídeo, Lucas, não sei se você prestou atenção, em relação à interpretação mesmo, né, das opiniões, sim, mas que tem que haver respeito, né, para quem pensa diferente, né? É a base da democracia, né? Se a gente quer viver na democracia, a gente tem que, primeiro de tudo, nosso direito termina onde começa o direito do outro. Então, e essa questão da polarização ou do efeito manada, me lembrei agora de uma frase. Agora não me lembro bem se é do Marco Aurélio, são filósofos antigos, os estoicos, que está até na moda, às vezes aparece no Instagram, que um deles fala, se existe a verdade, alguém me mostra que eu estou errando, eu tenho que agradecer essa pessoa, porque na busca da verdade a gente vai se melhorar. E na verdade seria pior a gente insistir no erro. Esse é o conceito básico, né? Se você está fazendo uma coisa errada, provavelmente ela vai te prejudicar, e se você insiste nisso, você está negando a verdade, então você está sendo quase que antinatural, do ponto de vista até da sobrevivência de um animal. Então, essa questão da democracia, da discussão, pode ser difícil para a gente escutar coisas que não nos agradam, porque a gente tem uma opinião, de certa maneira, enviesada, né? A gente tem um viés, uma crença, mas muitas vezes a nossa crença é possível que ela tenha falhas ou erros. Então, buscar ouvir o outro e democraticamente é o que diferencia o ser humano dos outros animais, que é exatamente esse trabalho em colaboração. Porque o ser humano não é um animal com dentes grandes, nem com garras, nem muito grande, nem muito forte. Como é que esse animal tão frágil,
sobreviveu na natureza há milhares e milhares de anos atrás. Foi a colaboração. É isso. E a crítica nada mais é, presidente Lucas, do que uma consultoria gratuita, que você, sabendo absorver, você vai se aprimorar, vai melhorar a sua performance para depois receber o aplauso. Isso. E a Revolução Cubana foi liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara para derrubar, no caso, o Fulgêncio Batista do governo de Cuba. Vamos conferir. A Revolução Cubana ocorreu em 1º de janeiro de 1959 e foi liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, com outros rebeldes para derrubar Fulgêncio Batista do governo de Cuba. Baseados em Sierra Maestra, os revolucionários derrotaram os soldados fiéis ao governo e, em 8 de janeiro, chegaram a Havana, dando início ao governo hostil aos Estados Unidos e próximo da União Soviética. Fidel se tornou governante de Cuba por mais de 50 anos, estatizando a economia e incentivando outros países a seguirem o mesmo caminho de janeiro de 1959. De 1952 até 1959, a princípio, Fidel Castro não se apresentou como comunista determinado a formar um governo aliado dos soviéticos, mas sim como nacionalista interessado em acabar com um governo autoritário e subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Após a vitória de Fidel Castro em Cuba, Che Guevara definiu os guerrilheiros como combatentes da liberdade por excelência. E qual o conceito de liberdade e de democracia nos países comunistas? Então, vamos falar aí desse tipo de democracia e de liberdade que existe na Cuba. Essa liberdade, infelizmente, ela é apenas escrita no papel. Você tem lá na Constituição de Cuba, fala em liberdade, fala em dignidade e também fala em democracia popular. Mas, infelizmente, tanto em Cuba como agora na Venezuela, como na própria União Soviética e hoje na Rússia, realmente não há esse direito da manifestação contra aquele que está no poder. E realmente é um tema que precisa ser muito bem discutido pela humanidade. Nós todos nascemos do mesmo jeito, vamos todos morrer, o poder é efêmero e essa ideia de oprimir quem pensa diferente é uma forma equivocada de viver, até porque os maiores ditadores envelhecem e morrem, e depois eles precisam ser cuidados por pessoas que muitas vezes foram por eles até oprimidas ou que não puderam exercer a plenitude da sua dignidade por ações que foram hostilizadoras ou que interceptaram o seu potencial, o seu talento naquele respectivo momento. E agora nós vamos conhecer um pouco do Lucas, porque o Lucas Rosolini é presidente do Conselho de Arquitetura do Ceará, como já falamos, possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Ceará, estudou arquitetura na Sapienza Università de Roma e na Universidade de Sevilha, mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará. É isso, Lucas. A gente vai falar um pouco agora da sua função, né? Qual a sua função, como o Conselho de Arquitetura do Ceará auxilia nos direitos da classe dos arquitetos. Obrigado, Rochelle, pelo espaço, pela chance aqui para o Conselho de Arquitetura falar um pouco mais para a sociedade. Bem, o Conselho de Arquitetura surge há aproximadamente 10 anos atrás, quando a gente sai do CREA, era um conselho unificado, o CREA e o Conselho de Arquitetura. O A de CREA significava arquitetura. Sim. Hoje é agronomia, esse A. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que a gente chama de CAU, ele surge, ele se independiza, se cria, né, para que tenha uma gestão mais direcionada para os interesses dos arquitetos em si e não para os interesses só dos arquitetos, mas para a sociedade. Os conselhos existem para proteger a sociedade. Então, quando a gente, por exemplo, o Conselho de Arquitetura é um dos órgãos responsáveis para acompanhar os planos diretores, que a gente está em discussão aqui em Fortaleza, acompanha também a gestão do patrimônio histórico de um município, porque a gente pode não, talvez, dar importância ao patrimônio histórico, mas se a gente parar para pensar, as cidades que você viaja para conhecer, as cidades que você gosta de ver,
grande parte das fotos, dos lugares que você faz fotos, são lugares históricos. Eu ia até falar com você depois, quando a gente chegasse na parte dos prédios, né? Que eu ia te Pronto. falar sobre o patrimônio histórico. Perfeito, a gente pode se aprofundar Né? Porque nisso. em Fortaleza a gente vê que a gente não tem essa riqueza desses patrimônios, tanto como em outros estados, como a gente pode falar de Minas Gerais, né, da Bahia. Na verdade, a gente tem, se você quiser a gente pode falar mais na frente, mas a Sim. gente tem essa riqueza sim, mas toda a riqueza da história vem primeiro do reconhecimento do local. A gente tem vários edifícios históricos. Alguns, por exemplo, você não precisa ser arquiteto para identificar o edifício São Pedro como um edifício exemplar ali na Praia de Iracema. Um edifício abandonado, antigo, que foi tentado para que fosse protegido, mas ainda está nesse processo muito difícil. Mas qualquer pessoa, quando passa por aquele edifício, ele vai ver e vai pensar, caramba, que edifício diferente. O que é que era isso aqui? Por que que ele está assim? Isso porque ele tem importância, digamos, estética também. Ele marca, ele é um marco na cidade. Mas voltando para as funções do Conselho, a gente também, por exemplo, acompanha a prefeituras do interior do estado. Houveram há poucos meses desabamentos em Iguatu. Então, o Conselho de Arquitetura tenta entrar em contato com a prefeitura para entender por que houveram esses desabamentos, como está essa fiscalização, como vem sendo as aprovações dessas obras na sua cidade. Porque a gente sabe que não é possível que se permitam desabamentos, porque um desabamento causa a morte de muitas pessoas. Nesse caso específico, não houveram mortos. Houveram feridos, mas ainda assim houve risco de morte. Então, por isso que na arquitetura, a gente fala, qual a diferença então, algumas pessoas perguntam, entre arquitetura e engenharia? A gente se preocupa muito com a questão da funcionalidade, da relação entre os espaços e a qualidade desse funcionamento. Na construção de um hospital, por exemplo, o engenheiro, nosso colega, é muito importante trabalhar junto com os engenheiros. Até mando um abraço aqui para o presidente do Conselho de Engenharia, Emanuel Maia Mota, meu colega, que a gente... Um alô para a ele, gente que já conversa, participou da nossa bancada. A gente conversa muito, a gente conversa Emanuel muito. Mota. E os engenheiros eles são muito focados, a grade curricular deles, em quantificação, segurança, exatidão. A gente tem algumas formações, tem cursos dentro da Faculdade de Arquitetura, a gente tem também alguma capacitação, mas eles se aprofundam muito mais. Enquanto a questão de relação dos espaços é mais a gente, né? São mais os arquitetos. Conforto ambiental, iluminação, a relação com a ventilação, se está ventilando pouco ou muito. Se a gente botou o quarto de casal para o lado do poente, então quando você vai chegar de noite, aquela parede esquentou e você vai passar a noite sentindo calor por causa do calor que estava naquela parede. Quem é que se preocupa com essa ordem? E a relação da ordem com a qualidade de vida das pessoas. Isso é arquitetura. Lucas, Design, né? agora, o seguinte, você falou que tem atribuição também de cooperar com o urbanismo da cidade. Sim. No caso do asfalto de Fortaleza, na sua avaliação, por que o asfalto da maioria das ruas da nossa cidade não consegue aguentar a segunda chuva? Na terceira chuva já estão os buracos causando danos irreparáveis para motoristas, para motoqueiros, etc. Qual é o problema desse asfalto de Fortaleza? O problema, a gente fala também na arquitetura, na construção, o material nunca é o problema. O problema é a gestão. Por quê? Se o material ele não está cumprindo a sua função, quer dizer que alguém planejou mal, ou alguém não usou o material correto, ou talvez não usou o material da devida qualidade que era necessária. Foi alegado, né, aqui em Fortaleza que muitos desses buracos na cidade são por causa da imprevisibilidade das chuvas, que elas vêm aumentando. Mas, na verdade, não é imprevisível. A gente vem falando de mudança climática desde os anos 70, pelo menos, ou até antes. Então, a gente sabe que as chuvas vêm aumentando. A gente sabe que o clima vem se tornando mais agressivo. Então, uma gestão pública, tendo dados verificáveis, números, ela pode muito bem se planejar, ajustar orçamento, ajustar prazos, planejar manutenções periódicas de acordo com os efeitos climáticos. Então, os buracos de Fortaleza não é culpa do asfalto e nem da chuva. Isso é culpa de gestão e planejamento. Então, você acha, por exemplo, nós vamos ter eleição para o ano. Você acha que cada candidato deveria apresentar para os eleitores um programa de como seria realizado essa manutenção ou esse reparo para que não ocorresse essa constatação histórica? Todo prefeito realmente que entra melhora a cidade, fica um tapete.
Começa a chover, começa buraco. Então, você acha que o plano de governo já poderia traçar como seria essa ação eficiente para tirar esse dissabor? Com toda certeza, toda certeza. Existem também projetos de lei nacionais para que haja garantias de qualidade e durabilidade. Isso a gente poderia exigir. Quando você compra um eletrodoméstico, ele tem um problema até, digamos, 6 meses. Você está protegido ali pela garantia, né? Você tem direito, aquilo tem que cumprir um tempo de mínima se você utilizou corretamente. A mesma coisa a cidade. A gente tem que exigir essa qualidade do nosso planejamento urbano. Isso é planejamento urbano. Lembrando, CAU é Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente sendo urbanista, a gente interage muito com as outras áreas. Saúde, por exemplo. A gente interage muito com a questão da salubridade das habitações. Como é que está o planejamento das habitações de Fortaleza? Como é que está a fiscalização para garantir que as pessoas tenham direito a uma habitação? Para garantir que as pessoas tenham direito a trafegar pela cidade. Essa questão do buraco causa danos para as pessoas. O que acontece se eu quebrar a suspensão do meu carro? Eu vou acionar a prefeitura? Legalmente isso é possível, acreditem se quiser. Depois o Djalma, ele é do direito, pode discorrer talvez melhor sobre isso em outro momento, mas é possível, existem casos. Então a gente tem que conscientizar a população que o que acontece com a gente não é um acontecimento exclusivo ou culpa nossa ou é o azar. Não, tudo pode ser planejado. E exatamente por isso que existe a gestão pública, para planejar os espaços e garantir a melhor qualidade de vida da população. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao nivelamento das ruas, porque certo. Que elas, né, qual também as políticas, né, doutor Djalma, as políticas públicas, não só o buraco, porque às vezes, porque o buraco a gente consegue desviar, mas a rua toda desnivelada é complicado também para a suspensão do carro, da moto, né? Então, assim, também tem que ter um planejamento em relação a essas ruas também, né? Principalmente nas periferias. Isso, a periferia sofre muito mais com isso. Sim, demais. E, de novo, isso é gestão. Se alguém fez desnivelado, existem técnicas que garantem que as coisas sejam feitas com certos critérios de qualidade. E, por isso, se um gestor contratou alguém para executar aquela obra, o gestor tem que fiscalizar e exigir que a qualidade seja mantida. Por que que a gestão permitiu que aquela obra fosse aprovada? Aquela pessoa foi paga, né, por aquele serviço. Muitas vezes a CAGES faz uma obra, aí deixa lá. Aí vai depois, ou na mesma rua, um buraco, aí vai. Aí assim vai desnivelando. Falta de planejamento entre... Eu acredito que tem que ter aí uma harmonia. Uma harmonia entre os órgãos, né? Isso, entre os... Isso. E cabe a gente exigir que eles sentem e se acertem. Porque quem está pagando, tanto a CAGES, como a prefeitura, como o governo do estado, quem paga é a gente. Eles são nossos empregados, eles não são nossos chefes. A gente tem que exigir eles estão lá por causa da gente. E se eles não estão fazendo o que a gente precisa, a gente tem que demitir eles. E o critério, Lucas, para escolher, por exemplo, um secretário que vai cuidar dessa pavimentação das ruas, você acha que isso interfere também pela ineficiência em relação a não aguentar 2 chuvas? Podia se melhorar? Qual o critério para se nomear um secretário dessa área? Realmente, a escolha, eu sempre tento dizer que não existe uma pessoa, nem que é culpada de tudo e nem que é salvadora da pátria. Né? Isso é gestão, né? É equipe, isso tem que ser dialogado. Sobre a secretaria, eu não acho que possa se culpar especificamente o secretário. Ele trabalha dentro de uma estrutura maior que ele, então talvez já existam contratos pré-existentes, já existam outros órgãos relacionados, talvez a responsabilidade não seja nem do secretário, seja de outra entidade, como a CAGES, ou outras, ou a Enel. Por exemplo, uma coisa que eu noto, que eu já falei com alguns colegas, existem alguns buracos que são quase que... históricos. E oficializados. Sabe pelo quê? Pelas tampas de bueiro. Vocês já notaram que as ruas, tem ruas, a intenção da calçada é ser mais alta do que a rua, a via carroçável, a via do carro. Só que tem algumas ruas que tem tanta camada de asfalto, que ela está mais alta do que a calçada. Quando chove, a água, em vez de ir para a rua para escoar, ela vai para as calçadas. Então, o pedestre, que é o mais frágil dessa cadeia, né? Fica caminhando na água e os carros não. Então, essa questão dos buracos, então até deixo aqui a provocação para a Coelce, a prefeitura, lembrem, revisem esses buracos dos bueiros, porque os bueiros estão lá há 10 anos e o asfalto foi aumentando. E ele continua lá, o bueiro, para ter esse acesso. E outra questão é essa questão do nível da rua. Isso é muito importante. Essas ruas, o correto teria que ser
digamos, demolidas, removidas essas camadas de asfaltos velhos, né? Como a gente viu, porque ele vai sempre prendendo, vai sempre se desprendendo, causando novos buracos, porque lá embaixo é como se eu estivesse fazendo um reboco em cima de um reboco antigo de uma casa. Está soltando o reboco da minha casa. Ah, vou passar outro reboco por cima. Só maquiando, né? Talvez nem maquiar, eu acho que é descuido. Eu acho que é achando, é aquela velha frase que eu não gosto muito de falar, é o vai dar certo. A chance, quando alguém fala isso, a chance de dar errado, infelizmente, ainda é muito alta. Então, quando alguém fica fazendo camadas e camadas e camadas sobre um outro asfalto que já é velho, ele vai soltar, vai criar outro buraco. Então, por favor, removam isso, restaurem o nível correto da relação entre rua e passeio e garantam, assim, a justa qualidade para a caminhabilidade dos pedestres, porque outra questão daqui de Fortaleza, os passeios são inviáveis. Imagine, tente você com o pé torcido, ou então faça uma simulação que você é um cadeirante por um dia e tente andar por Fortaleza. Isso é super injusto. Inviável. Isso é terrível, porque mais de 10% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. E a gente vai já continuar, tá, Lucas? Porque a gente precisa agora ir para um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. Nós estávamos falando aqui de urbanismo, de arquitetura, de asfalto, de buraco, que quase todo dia a gente trata aqui na bancada. E a gente estava vendo uma solução boa, viável, né, Lucas? Que é o piso intertravado, não é? Sim, o piso intertravado tem aparecido muito mais e crescido, né? Ganhado, acho que aceitação, né? Visibilidade por parte tanto da gestão pública como por parte dos usuários. O bom do piso intertravado, para quem não está lembrando, talvez conheça pelo nome de bloquete, são aqueles bloquinhos de concreto que faz digamos, um zigue-zague nas avenidas e nas ruas. A gente percebe isso já em diversas partes de Fortaleza, em obras de urbanização. É muito bom porque a manutenção é mais fácil. Se abre um buraco ali, ele meio que se desmonta. Esse nome intertravado é porque um trava o outro. Aí quando você tira, eles se destravam, eles começam a se soltar. Por isso que é fácil da manutenção. Quando eles começam a soltar, você tem que correr, alguém da gestão tem que ir lá e botar um novo. Ou então esse piso aí? Exatamente, esse é o piso intertravado. O bloquete duraria aí quanto tempo a expectativa dele mesmo se com manter? chuva, vamos aí colocar com chuva, né? Que é o nosso... Vamos lá. A qualidade da pavimentação depende muito da base da pavimentação também, Sim. como é a parte por baixo. Base boa, se você só qualidade. bota o piso intertravado por cima e lá por baixo tem algum veio d'água que está circulando, ele vai começar a escavar lá por baixo. Acontece perto de rios, acontece vazamentos de esgoto. A gente vê muito quando aquelas avenidas, ruas, aqueles buracos, de repente, grande parte das vezes é uma tubulação de esgoto que está vazando há muito tempo e de repente o terreno cai. Porque já estava sendo, digamos, demolido aos poucos pela água, né? Ele vai sendo varrido aos pouquinhos. Então, o bom do piso intertravado é isso. Quando abre um buraco desse, você tem que fazer o quê? Olha como é que eles colocam. Exatamente. Olha aí, a base dele. E ele tem uma vantagem muito boa também para a questão da permeabilidade do solo. A gente, quando bota asfalto e bota concreto, sem essas frestas entre eles, esses espaços, a água, o solo fica impermeabilizado. A água não passa, então mas a água vai para algum lugar. A água sempre tem que ir para algum lugar. Sim. Quase sempre vai para os pontos mais baixos ou para as habitações mais pobres, que estão mais tem menos atenção, né? Tem menos estrutura para resistir. Elas estão, na verdade, elas às vezes nem tem menos estrutura, elas estão lá como sempre estiveram, no nível do chão, e a água deveria ser escoada corretamente para algum local. E isso não acontece, então acaba invadindo essas casas. Então o intertravado ajuda para que a própria pista, o antigo asfalto, sirva para drenar essa água. Então a água vai entrar no solo e vai permear como se deve. Vai entrar no terreno e vai ir para o subsolo, formar nossos lençóis freáticos e etc. Em vez de virar aquelas correntezas que algumas avenidas de Fortaleza se transformam. Né? Os bueiros já é o problema do lixo, né? Lixo nas vias. A gente também fala muito aqui. Vamos pensar, onde é que você vê lixeira em Fortaleza? Em algumas praças,
Mas em várias cidades você tem lixeiras. Tá mostrando Olha aí aí, como ó. é Olha aí o nivelamento, exatamente. Lá ó. embaixo, ó. Lá embaixo, na parte marrom, é o solo. É por onde a água vai permear. E essa estrutura aí, o 7, o 6, o 5, são camadas de pedra, brita e cimento, mas o ideal é que seja um tipo de cimento que permita a água passar até o solo. Vocês estão vendo que são várias, né? Ó. Exato, várias Não camadas. é só jogar o Não. piso, né? Ó. Tem todo um planejamento, né? Então, sob o Lucas? ponto de vista de aptidão técnica, os órgãos responsáveis por esse serviço, eles são altamente qualificados. Falta o quê? Falta, então, gestão, para nós acabarmos com essa triste situação de que a rua não aguenta 3 chuvas. Isso aí tem que se revisar contratos, por exemplo, valores de licitação. É possível, já houve, a gente tem que pensar em todo mundo, tá? Como a gente falou da democracia. A gente Sim. tem que pensar na população, tem que pensar no gestor e tem que pensar também nos terceirizados ou executores, que muitas vezes são contratados por licitação. Honestamente, eu não vou saber dizer os prazos, mas eu lembro, alguns meses atrás, houve uma grande discussão sobre a atualização de tabelas de preço. Porque no ano passado, realmente, houve um grande aumento do custo dos materiais de construção. Então, imagina que você, Djalma, contrata alguém para rebocar uma parede. Você tem que comprar 10 sacos de cimento a R$240, né? A R$24 cada um. De repente, quando você volta lá, você contratou aquela pessoa, mas você está ocupado, não quer ainda liberar para ele começar a sua obra. Passou 2 meses, você fala, não, agora pode ser, agora dá certo. Aí ele falou, não, agora o meu preço aumentou. Aí você vai falar, peraí, mas já fechei com você o preço lá atrás. Eu quero que continue assim. O contrato já está assinado. Aí ele vai dizer, não, mas o material aumentou, não é minha culpa. Então, o que é que aconteceu nesses últimos anos da pandemia, guerra da Ucrânia, aumento do custo dos materiais? Muitos contratos estavam desatualizados. Então, havia esse debate entre o poder público e construtores. Então, a gente tem que pensar também nos empresários, né? Existem grandes empresários, pequenos empresários, alguns querem dizer que os empresários são do mal, outros dizem que são do bem. Eles são pessoas. E a justiça tem que ser para todo mundo. Então, acontecia muito isso. Muitos contratos estavam desatualizados. Então, é importante que a gente pense nisso também, que para trazer justiça para a população, tem que trazer justiça para os gestores, e os gestores têm que ser justos na questão da contratação e pagamento dessas construtoras também. Por isso, às vezes, acontece o quê? O contrato é desatualizado e alguém talvez fechou e diga, não, pois bota um materialzinho a menos, um materialzinho mais barato aí, vamos Sim. manter esse contrato mesmo. Questão de Isso custos, acontece, né? infelizmente. Eu não estou dizendo que a Prefeitura de Fortaleza faz isso. Eu estou dizendo que alguns gestores, não necessariamente também em Fortaleza, em outros municípios ou em outros estados, a gente sabe que isso acontece. Que alguém economiza de maneira inadequada, aquilo não cumpre a função, como eu falei, a culpa não é do material, a culpa é da qualidade do material ou da quantidade, que na verdade isso é gestão, planejamento. E a gente precisa acompanhar e fiscalizar. Então, voltando para o buraco da nossa rua, o buraco não é culpa nem da gente, nem da rua e nem da chuva. É culpa do planejamento e da gestão de contratos e obras e planejamento em geral relacionados aos eventos climáticos. Excelente sua explicação, Lucas. Inclusive, aí fica a justiça, que é o equilíbrio financeiro do contrato, que deve ser preservado para que o empresário não tenha prejuízo, mas que ofereça um serviço de qualidade, que a população não venha a ser penalizada. Exato. Agora, com relação a esses edifícios de mais de 50 andares, qual é o impacto que eles causarão na vida do cidadão de Fortaleza? E também como é que ficará o problema de eventual situação de incêndio? Como é que isso pode ser debelado? Pronto, ótimo. Esse debate está bem em alta agora, né? E a gente do Conselho de Arquitetura tem sido bastante provocado para se posicionar sobre isso, exatamente porque nós, como estamos no urbanismo, nós discutimos muito essas questões de construção, ocupação do solo urbano, relação entre os espaços também da cidade e etc. A questão dos edifícios, foi se falado recentemente que o grande problema era a ventilação da cidade. Não é exatamente isso. Tá? Não existe uma resposta de uma palavra para dizer qual o principal problema da cidade. Não existe. A cidade é um sistema complexo, então as respostas serão complexas. A questão dos edifícios altos, que é uma das grandes críticas que nós temos no Conselho de Arquitetura, é para que não se concentre sempre os edifícios altos em poucos bairros. Por que não? Qual é o problema disso?
Se a gente continua sempre flexibilizando, digamos, vamos ser honestos, nós temos 2 ou 3 bairros em Fortaleza que são claramente melhores de se viver, mais seguros, com mais infraestrutura, com mais atenção do poder público do que grande parte da cidade. Isso é um fato. Tem lugares que você acha melhor de caminhar do que em outros lugares. Tem lugares que, se eu estiver com Djalma e Rochelle numa rua deserta, vai ter bairros que eu vou ficar mais tranquilo e outros que eu não vou querer de jeito nenhum, vou querer correr para dentro da minha casa. Isso é um fato. A gente não quer que isso aconteça. Se a gente continuar aumentando a flexibilização de alturas, quer dizer o quê? As pessoas vão continuar morando naqueles bairros. Qual o problema disso? Por que a gente não limita ali naquele bairro? E aí as pessoas vão ter que procurar outros bairros. Aí você, Rochelle, vai me falar, não, aquele bairro não é seguro. Pois então a gente tem que falar para a prefeitura tornar aquele bairro seguro. Então a ideia é que a gente tem que combater a concentração de bom serviço e boa qualidade da cidade em poucos bairros. A gente tem que estimular que a moradia seja espalhada pela cidade, a boa moradia. A qualidade e assim, de vida, né? As pessoas, aí os empresários, vamos lá, eles vão falar, prefeitura, como é que eu vou construir um prédio aqui? Ninguém vai querer comprar meu apartamento se esse bairro estiver nessa condição. Por que vocês não melhoram esse bairro? Cadê os hospitais desse bairro? Cadê os postos de saúde? Prefeitura, governo do estado, por favor, governo do estado, segurança, polícia militar, por favor, como é que está a segurança nesse bairro? E lembrar que segurança não é só polícia para bater em gente pobre. Segurança é investimento em educação. A gente tem que educar essas pessoas, dar oportunidade, porque onde há violência, há desigualdade. Onde há desigualdade, há falta de oportunidade. A gente fala demais aqui isso, sobre a educação, então, a gente bate demais. É isso, educação. Para mim, eu sou filho de pedagogos, sou filho, na verdade, de um teólogo batista e de uma professora. Também, minha família tem muito professor. A gente sabe, a gente via o que educação. muda para qualquer pessoa, a chance das pessoas saírem da pobreza é oportunidade para que todo mundo possa largar do mesmo ponto de partida, é só o que a gente quer. Né? A gente quer justiça. E as pessoas poderem ter escolhas, porque quem vai para a violência, para o tráfico ou para um presídio, é porque ela fez aquilo, com certeza, porque ela não teve outra coisa melhor para fazer. Em muitos países da Europa, eu converso isso com algumas pessoas, vamos falar do iPhone. O iPhone é um aparelho caríssimo, é o custo de uma moto aqui, às vezes. Em outros lugares do mundo, um garçom pode, digamos na Europa, pode trabalhar alguns meses e ter um iPhone. Com certeza, o custo em meses para um garçom brasileiro conseguir um iPhone vai ser muito maior. Então, por que há essa diferença salarial, essa discrepância? Então, a gente tem que combater isso para que, como eu disse, todo mundo tenha oportunidades parecidas. E falando em discrepância, a gente vai falar agora da importância do piso salarial dos arquitetos, né? Que não é pago em alguns órgãos públicos. Antes de a gente ir para o intervalo, vamos só comentar rapidinho, né, sobre o piso salarial. O piso são leis que exigem, né, que existem, são discutidas para que se garanta a justa remuneração. A lei, como todo mundo sabe, as leis são sempre muito discutidas e se chegam à resolução nacional e diz, tem que ser pago esse valor. Sim. Se o governo está dizendo que tem que ser pago esse valor, isso tem que ser seguido, principalmente pelos órgãos públicos, porque se a lei foi criada pelo poder público, como é que o poder público vai descumprir a própria lei que ele criou? Então, os órgãos federais, estaduais, municipais, eles têm que fazer um esforço, eles têm que cumprir a lei. Então, o piso salarial é muito importante. E se uma prefeitura talvez tenha pouquíssimos recursos, que tente se aproximar do piso salarial, pelo menos. A gente, no Conselho de Arquitetura, a gente impugnou diversos editais que ofereciam salários de R$ 1.500. Esse é um salário mínimo. E o salário mínimo do arquiteto, que é o piso, é especificado que 8 horas de trabalho são 8 salários mínimos, que é um bom salário. Há diversas discussões de atualização disso. Essa é uma lei bastante antiga, de 66, então já tem mais de 50 anos dessa lei. O mundo mudou muito, a quantidade de arquitetos aumentou bastante, a demanda por arquitetos na sociedade e por engenheiros aumentou muito também, porque nossas cidades estão sendo mais bem construídas, mais bem planejadas, nossas casas também. Ainda não chegamos onde queremos, mas temos que continuar melhorando, porque quando a gente investe no arquiteto, a gente investe na sociedade. Um arquiteto bem pago, ele vai trabalhar corretamente, ele vai especificar corretamente os materiais daquela rua que está esburacada, ele vai talvez trazer até economia para o Estado, sendo mais bem pago,
do que sendo mal pago, porque sendo mal pago ele vai ter que ter outro trabalho, ele não vai dar atenção devida, ele vai cumprir o mínimo de obrigações possíveis, não vai se esforçar, ou vai ser, talvez, se ele for aquele funcionário ruim, ele vai tentar sair mais cedo, vai ficar botando atestado. Então, na verdade, se a gente pensar na cadeia, pagar o piso é mais barato, porque, por causa das decisões que o arquiteto toma em relação à cidade e às nossas construções, porque a coisa mais cara que você vai ter na sua vida, Rochelle, vai ser sua construção, sua casa, é o bem mais caro de todos, é a nossa moradia. E há concurso nas prefeituras para os arquitetos? Muito poucos, jamais. Eu vejo sempre poucas vagas. Tem que Às ter. vezes 2, Exato, 3, né? Não tem pouquíssimas. muitas vagas. Eu até fico... É uma das profissões que sempre tem pouquíssimas vagas, né? A gente tem um problema legal, porque o conselho, por atribuição legal, quando o governo diz os conselhos vão fiscalizar as profissões, o conselho não pode atuar como um sindicato. O sindicato é o que deveria atuar realmente com as questões trabalhistas dos arquitetos. A gente não tem um sindicato no Ceará. Eu até motivo alguns amigos para que montem um sindicato no Ceará, porque o sindicato tem poder legal para... Então não tem sindicato dos arquitetos? Não tem sindicato dos arquitetos no Ceará. Tem sindicatos de engenheiros. Sim. A gente tem até algumas que é o pautas Senge. em comum. Exato, Senge. A gente conversa bastante com eles, né, com os nossos colegas engenheiros, principalmente com o presidente Emanuel. E a gente realmente, como não tem sindicato, as pessoas infelizmente correm para o conselho. Por favor, o conselho nos proteja. A gente tenta fazer isso. E é uma coisa que a gente defende aqui no Ceará, que a gente quer levar para a discussão nacional, que seja revisto o papel dos conselhos. Considerando que a contribuição sindical não é mais obrigatória, os sindicatos, muitos, sumiram. E os sindicatos protegem os trabalhadores. Então tem que ter alguma revisão legal para que exista um órgão de proteção dos trabalhadores. O conselho a gente tenta, a gente sempre que vê algum salário muito abaixo, a gente impugna o edital ou manda recomendações, mas quando a gente entra com uma ação, o juiz diz para a gente, ele acusa ilegitimidade da causa. Ele diz que o conselho não pode entrar com aquela causa, mas a gente tenta. Vai que alguém aceita. Tem que buscar o E direito. relação... A gente vai ter que ir agora para um rápido intervalo, doutor Djalma. Mas Tá, no próximo eu vou bloco o querer senhor só faz o a problema pergunta. do 80 andares, 50 andares. A gente o vai falar bombeiro, também, como é que vai ser. isso. Mas a gente vai falar no próximo bloco. Rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. Vamos perguntar quantas casas ainda existem na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Esse tipo de edificação tem estrutura escassa na via cartão postal, que corta 3 bairros e abriga de pequenos a superprédios. De casas efetivamente usadas como residência, restaram 2 na avenida, mas ambas foram vendidas e uma delas dará lugar a um superprédio. As casas em questão na Avenida Beira-Mar ficam na orla do aterrinho, ambas têm branco e azul na fachada, mas traços arquitetônicos distintos. A gente comentou no primeiro bloco, né, em relação a esses prédios que a gente ainda vê no centro da cidade, né, essa arquitetura diferente, né? E aí, em relação a Beira-Mar, a gente vê aí mais demolições para a construção de prédios. O que é que você acha? Falando também em relação ao meio ambiente, sustentabilidade, levando também para esse lado, né? Sim. Aquele... Essa altura de 50, 60 andares, em relação à segurança, bombeiro, no caso de eventual incêndio, como é que será tratado esse problema? Sempre que existem surras, edifícios crescem em altura, a legislação tem que se atualizar, né? Por exemplo, eu cito o caso até de Nova York. As pessoas, muitas dessas séries de televisão que se passam em Nova York, de humor, mostra aqueles prédios com aquelas escadinhas por fora. Isso aconteceu exatamente porque isso foi uma demanda dos bombeiros, em uma certa época, que tinham muitos incêndios em Nova York, e aqueles prédios não tinham aquelas escadas. Aqueles prédios eram lisos por fora, como a maioria dos nossos prédios, e por causa de vários acidentes que surgiram, os bombeiros viram, caramba, a gente tem que atualizar as normas de segurança. As escadas internas não estão suprindo a segurança das edificações. O que a gente vai fazer? Exigir a criação de novas escadas.
eu não vou conseguir derrubar o interior do prédio para fazer uma nova escada. Então, eu vou fazer o quê? Vou ter que pendurar uma escada no exterior. Essa é a origem das escadas de incêndio, que o nome é esse, escadas de incêndio, escadas de fuga. E existem ainda em muitos locais. Porém, existem agora normas, né, dos bombeiros, por exemplo. O bombeiro, ele diz, qualquer prédio tem que, qualquer apartamento, unidade aqui em Fortaleza, se não me engano, são 25 metros de distância. Então, se você tem o seu apartamento em qualquer prédio, você pode estar no máximo 25 metros de distância da escada para você, é uma rota de fuga, da rota de fuga. Se tiver sprinklers, pode aumentar um pouquinho para 30 metros. Então, as tecnologias sempre vão aumentando, sempre vão exigindo mais e mais a depender da demanda social. A nossa demanda social agora é a altura dos prédios, novos prédios, as escadas ficaram mais compridas. Então, existem elevadores especiais para fuga, existem, por exemplo, uma coisa importante que é bom a gente falar em algum outro programa, talvez com síndicos, para que eles deem uma boa manutenção nas portas de incêndio. Aquelas portas de incêndio, aquilo é para cortar fumaça. Porque a porta ela fecha sozinha para a fumaça não entrar na escada e não intoxicar as pessoas enquanto elas descem. Então, dar manutenção dessas portas de incêndio é super importante. Esses edifícios que são mais altos também, muitos são exigidos que tenham instalações de água para extinção de incêndio. Então, tecnologias existem. É desse jeito a escada, no caso? Mais ou menos, né? Se colocar em Nova York escadas externas ou escadas de metal em prédios de Nova York, você vai notar. Mas esse daqui, desculpa, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas são as escadas internas dos edifícios. Né? E elas têm as portas corta-fogo. Então, todos esses mecanismos, há 100 anos atrás, não existiam. Portas corta-fogo, sprinklers, escadas de incêndio. Você via naqueles filmes antigos os bombeiros com aquelas escadas, aqueles caminhões com as mangueiras enormes. Existem normas também que exigem que tenham hidrantes no meio da rua. Sim. Você vê pouco, mas você vê. Realmente eu quase não vejo. Mas isso é uma exigência dos bombeiros. Dependendo do prédio, isso é exatamente para o caminhão dos bombeiros terem acesso. Então, para vocês verem como o planejamento urbano e a segurança da sua casa está ligado. Então, Lucas, quer dizer que um prédio, por exemplo, de 80 andares, quem está morando lá no último andar, está seguro, não tem risco de... É para estar seguro. Não, com certeza ele vai estar seguro, porque os bombeiros eles fazem exigências de segurança. Para que esse projeto seja construído, ele tem que ter aprovação dos bombeiros. E os bombeiros, eu admiro muito os bombeiros. Mando um abraço até para o Tenente Coronel Wagner, que está sempre em discussão sobre essa questão de incêndios na cidade. Eles são um dos órgãos mais exigentes que tem sobre segurança. Então, eu acho que todo mundo aqui tem que ser agradecido aos bombeiros, que eles são realmente muito vigilantes à segurança dos prédios de Fortaleza e do Ceará. O número que eu consegui com eles, Lucas, mais de 80% dos incêndios que a gente tem... Aí colocou outra imagem. Olha aí, ó, essa as daí escadas eu vejo antigas. Demais nas séries que eu assisto em Nova York. Exato, aquelas séries Friends. Eu não queria falar que era Friends, mas é Friends pois mesmo. Vou falar é Friends mesmo, que todo mundo sabe. Que eu amo a Mônica. E tem muito isso. Essas escadas eram importantíssimas. Não existiam antes. Aí o que aconteceu? Provavelmente aconteceu o quê? Alguém disse, essa escada é muito feia, não quero isso no meu prédio. Vai enfeiar o meu prédio. Sim. Mas a segurança manda. Primeira coisa de tudo, em qualquer construção, antes de tudo, é a segurança. Se não houver segurança, esquece, não pode ser construído, não pode ser aprovado. É o mínimo. Por isso que a segurança consegue mudar. No patrimônio histórico, a gente tem essas discussões também que a segurança manda. Então, a gente faz algumas discussões em prédios históricos. Então, os bombeiros, eles falaram, mais de 80% dos incêndios de Fortaleza são por questões elétricas. As pessoas não dão manutenção elétrica. O que acontece? As casas antigas, o pessoal começou a botar ar-condicionado quando a gente era criança, né, Rochelle? Não tinha ar-condicionado em todos os quartos, a gente sabe, não era tão fácil ter ar-condicionado. Não tinha air fryer, não tinha forno elétrico. Muitos elétricos ligados, exatamente. Né? E se você não atualiza a fiação, não moderniza, é como se fosse uma tubulação. O fio, digamos que é muito fino para passar toda aquela carga de eletricidade. Igual um cano muito fino que pede muita água, ele vai estourar. O incêndio é isso, é o fio que estourou, entre aspas, e causou incêndio. Uma fiação antiga que tem que ter manutenção. Tem que se atualizar, né? Disjuntores. Então, por isso também que a gente conversa. É importante contratar um arquiteto para seus projetos. Por exemplo, o arquiteto ele sabe fazer projetos de eletricidade nas reformas. Poucas pessoas sabem disso. A gente aprende isso na faculdade. A gente faz projetos hidráulicos para saber como é que tem sido distribuído o esgoto. Se você não bota a torneira na altura correta,
você pode, no meu caso, que eu A tenho gente vê cada 1,90, coisa, eu vou viu? ter dor nas costas, né? A gente vê cada torneira, cada chuveiro mal colocado. Exatamente. Para a gente concluir esse bloco, Lucas, a gente quer saber em relação a engarrafamento, né, em Fortaleza. Sim. Você acha que investir em viadutos realmente melhora o trânsito ou existem outras soluções que poderiam ser tomadas para que melhorasse o engarrafamento, não só a construção de viadutos? Outra aqui, só para completar. Vai, Essas completa. ruas estreitas, desses bairros novos, Sim. aqui perto do Iguatemi, por aí. Aí você vê os prédios crescendo e o tamanho da rua ainda como se fosse da década de 30. Por que essa visão de não se ter rua larga em Fortaleza? Pronto, isso é como exatamente você disse, John. De novo, né? A gente tem que... as coisas evoluem e mudam. Essas ruas realmente muitas são, talvez as daqui da Beira-Mar, são as mesmas ruas de 50 anos atrás. Né? Sim. E os prédios há 50 anos atrás, pra vocês terem ideia, o edifício São Pedro, que está lá na Beira-Mar, que está abandonado, infelizmente, ele é do ano de 51. Então ele tem 70 anos. E um perigo, né? Ele era o abandonado, prédio então, mais alto. É um perigo aquilo. Mas aquilo é responsável do proprietário, tá? Está no Código Civil, né, doutor Djalma? Que é responsabilidade do proprietário cuidar do seu bem. O seu bem não pode causar, tem que cumprir a função social, não pode causar danos à vizinhança. E aquilo é responsabilidade do proprietário e os órgãos de fiscalização têm que acompanhar mais aquilo. Mas voltando às vias. Era o prédio mais... Há 70 anos atrás, o São Pedro, que tem 8 andares, ele era o prédio mais alto e ele da era Beira-Mar. bonito, não era? Era lindíssimo. A Hebe Camargo tem foto aí na frente. Várias pessoas que eu escuto falar de casais que casaram nos anos 70, 80, passavam a lua de mel aí. Era como se fosse um ponto turístico, Era o hotel mais charmoso e importante da cidade. Tinha também o Lorde Hotel, que é feito pelo mesmo construtor. Lá no centro, do lado do IFAM, do lado do José de Alencar, tem um Lorde Hotel que está sendo reformado, ainda bem. Ele foi feito pelo mesmo construtor, o Filomeno Gomes. Mas bem, essa é outra história. Então, voltando para as ruas, a gente realmente tem esse problema que as ruas não... É difícil você mudar uma rua depois de 50 anos, como é que você vai derrubar os prédios dali? Então, por isso que a gente controla a densidade, controla o fluxo de carros, controla os usos do solo, que é o plano diretor. O plano diretor vai dizer, nessa rua tão estreita, não pode abrir, por exemplo, um atacadão, não pode abrir um supermercado muito grande. Por quê? Vai ter carga e descarga, vai ter caminhão fazendo barulho, incomodando residência. Então, isso o plano diretor ele vai dizer, aqui pode, aqui não pode. Isso é muito bom para garantir o equilíbrio. Mas existe uma fiscalização em relação a isso? Porque eu vejo muitas ruas tendo esses comércios, a rua sendo estreita e realmente fica difícil de passar. Não, acredito que não tenha tanta, né, fiscalização. Se, por exemplo, planejamento de estacionamento, né, tem que planejar melhor o estacionamento. Quantas vias a gente não passa que bota carro de um lado do outro e você não consegue passar, engarrafa, porque não foi planejado, talvez aquele comércio não tenha vaga de estacionamento. Mas não é culpa minha e sua e do Djalma que a gente está passando no meio da rua, ele não tem uma vaga de estacionamento, eu vou ter que sofrer com engarrafamento. Então, que se proíba estacionamento naquela rua. É verdade. Mas você não acha, por exemplo, você falou bem, há 70 anos atrás os prédios eram baixos e as ruas eram estreitas. Isso. Mas agora, o prédio com 80 andares, 70 andares, 50 andares, a rua não tinha que ser mais larga Mas o não ideal? tem como, né? Exato. Essa é a discussão. Gente, essa discussão vai ficar para um próximo programa. Lucas, você está convidado a participar novamente, favor, porque ficaram ainda algumas pautas, o doutor Djalma ainda tem algumas dúvidas para participar novamente aqui, porque o nosso tempo estourou. Vamos para as considerações finais com você. Eu agradeço muito, nós arquitetos estamos muito felizes de estar aqui nesse espaço, eu representando os arquitetos do Ceará. É uma honra para mim estar nesse cargo e poder representar os meus colegas. Espero representar o melhor possível. E nós queremos, sim, participar desses espaços. Nós queremos tirar todas as dúvidas do Djalma. A gente quer quantos mais programas vocês quiserem, a gente vem. Porque realmente a cidade, todo mundo aqui vive na cidade. Sim. E a gente, da arquitetura e do urbanismo, nós estudamos a cidade. Nosso estudo, nosso título quer dizer isso. Arquitetura, que é construção, e planejamento de cidade. Então, a gente tem tudo para falar, hospital, mercado, urbanismo, transporte, estacionamentos, prédios altos, então... Para voltar.
obrigado pelo convite, a gente agradece, a gente espera poder voltar aqui em breve. A gente vai ver aí outra data com o doutor Djalma na bancada, Isso. né, doutor Djalma? Suas considerações finais. Eu quero doutor anotar, Djalma. deixar para a próxima. Eu quero destacar a importância da educação que ele falou, Sim. para que a pessoa possa ter prosperidade, possa conquistar os seus sonhos. Então, nós temos uma carência muito grande em Fortaleza, no estado do Ceará, em relação à escola pública, principalmente do ensino fundamental, em que o professor é ameaçado, em que os pais confessam aos diretores das escolas que não têm poder sobre o filho, que não conseguem disciplinar os filhos e pedem socorro a esses educadores. A gente vai debater no próximo programa também, doutor Djalma, né? A gente combina aí de formar essa bancada e tirar todas as dúvidas, porque agora você fica com o programa Ferreira Aragão. Espera aí só um minutinho, que eu quero só mandar aqui uns alôs. Para o Antônio do Cival, do Riacho Fundo de Brasília, João Lopes Aquiraz, Luiz Martins de Rodolfo Teófilo, Ivo Rangel de Sobral, Vânia, mãe da Vitória, avó da Isadora, arquiteta Neila Rodrigues no centro. Um abraço, um alô para todos vocês. Obrigada pela sua audiência e amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá.